Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Marcos 10, 46. Dedé, a TV aqui está isso. Dedé, eu vou te pedir para deixar, depois que eu terminar de ler, você deixa para mim, por gentileza, pode deixar o texto, volta no 46, tá? Vamos ler, Marcos 10, 46. Vamos lá, palavra de Deus. Quem achou diz amém? Diz assim o texto: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, próximo, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, repita comigo, Jesus de Nazaré. Diga com mais convicção, Jesus de Nazaré. Perfeito, obrigado. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, diga, filho de Davi. Escuta isso. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Quando disseram para ele quem era, ele está dizendo: Jesus de Nazaré. Mas só que ele está clamando: filho de, tem misericórdia de mim. Próximo. E Jesus parando disse: o chamasse, chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O próximo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Obrigado, reverendo. Obrigado. Obrigado. E que ninguém viu. E o servo lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Próximo. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus por onde? Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Não irei me demorar. Às 10 horas, eu vou estar pegando o ônibus para ir para Cabo Frio. E os irmãos, praticamente, tem gente falando comigo, daqui ao final do ano, só vão me ver aos domingos na igreja. Porque eu estarei, durante esses 6 meses, praticamente, morando em Cabo Frio. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe a gente abre uma Monte Sinai lá. Bem? Pensou? Já pensou? Mas vamos lá. Não ande, não converse. Nada é mais importante do que ouvir a palavra. Deixa no 46 para mim, Dedé. Esse texto que nós lemos. Eu gosto muito desse texto. Eu estava meditando esses dias esse texto. Ele fala sobre o cego Bartimeu. Marcos vai dar ênfase a Bartimeu. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. O texto começa dizendo no versículo 46 que ele era cego. Qual era a condição dele? Ele era cego, pecado. E vai falar também
da sua posição. A sua posição, ele estava à beira do caminho mendigando. Era cego, vivia à beira do caminho, estava mendigando. Até que Jesus vem passar pelo caminho aonde ele está. No versículo 46, repetindo, fala que ele era cego, era mendigo, vivia à beira do caminho. Então, Jesus saindo de Jericó, o versículo de número 47, deixa aí para mim, Dedé, 47. Olha o que diz o 47. De repente começa um burburinho no caminho. Ele está, missionária Penha, à beira do caminho. Então, ele percebe muitas pessoas alvoroçadas passando pelo caminho. Ele é cego, não pode ver, mas não é surdo, pode escutar, e nem mudo e pode falar. O texto está dizendo que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, não disse se ele perguntou, não disse se alguém disse para ele, ou se ele ouviu alguém dizer no caminho, é Jesus de Nazaré. Mas só que nós vamos ver que a transformação na vida do cego começou por aquilo que ele ouviu. O texto está dizendo, para mim e para você, que ouvindo, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Aqui começa a mudança. A mudança não começa por aquilo que ele vê, porque ele é cego. A mudança começa por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele escuta. Quem está passando esse alvoroço é porque Jesus está passando. O que está acontecendo é porque Jesus está passando. É Jesus de Nazaré. E ele, ao ouvir que é Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Mas como eu disse para você, a primeira coisa que o texto diz, que ele ouviu. E a sua atitude não é por aquilo que ele vê, mas é por aquilo que ele ouve. No meio de um povo, porque o povo sempre foi assim. O povo sempre quis algo que ele pudesse tocar. O que é real é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco. Eu posso provar que é real. Você vai se lembrar do povo no deserto, quando Moisés demora um pouquinho no monte. O que eles vão fazer? Fazer um bezerro. Porque a gente precisa dar um rosto a esse Deus. Vamos fazer um bezerro. O povo sempre foi assim. Nós sempre tivemos a dificuldade com aquilo que a gente não vê. Se lembra de Tomé? Quando Jesus aparece, Tomé não está. Jesus ressurreto, aparece para os discípulos. Ele, presbítero Kleber, ele não está. Só que depois, quando Tomé está junto aos discípulos novamente, eles vão dizer: Jesus apareceu. E Tomé, tá louco? Eu só acredito, igual o Silvio Santos, eu só acredito vendo. Eu tenho que tocar, eu tenho que ver as marcas. Tomé, por muitas das vezes é como eu e você, a gente quer prova, a gente precisa ver. Só que a mudança na vida desse homem não começou por aquilo que ele viu, começou por aquilo que ele ouviu, por aquilo que ele ouviu. Isso aqui é fé. Isso é fé. A Bíblia vai dizer, Hebreus 11 diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. No contexto natural, eu só vou crer se eu ver primeiro. Só que fé não é assim. A fé não é assim. Como é que é a fé? Na fé, primeiro eu creio. No natural, primeiro eu vejo, para depois eu crer. Mas a fé, primeiro eu creio. Aí porque eu creio, aí sim é que eu vou ver. Primeiro eu
creio. Aleluia. Aí depois é que você começa a ver. Porque não é porque você não está vendo Deus agir que Ele não está agindo. Talvez você tenha orado ao Senhor, clamado ao Senhor e nada parece ter mudado. Mas isso não significa que o Senhor não está agindo, Ele está agindo. Está no secreto, mas está agindo. A ação do Senhor está longe dos meus olhos naturais, mas Ele já está agindo. Eu quero declarar para alguém aqui nessa noite: você clamou, mas você não está vendo a ação de Deus. Espera mais um pouco, porque mesmo você não vendo, Ele está agindo ao teu favor. O texto vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Então, se ainda não aconteceu, é porque ainda você não creu. Eu separei 3 coisas. Se ainda não aconteceu, primeiro, ou porque Deus ainda não quer. Pode acontecer de Deus, eu não quero, não vou fazer. Se ainda não aconteceu, pode ser porque ainda não chegou o tempo. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência, ele teve que esperar. Ele clamou e esperou. Depois, ele vai dizer: o Senhor ouviu. O Senhor ouviu quando ele orou, mas só agiu depois de um tempo. Terceiro, porque não aconteceu, talvez ainda, porque você não creu. A fé vem pelo ouvir. Ou o texto termina aí. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de quem? Isso. O que eu dei ênfase? Ouvir a palavra. Que palavra? Pode ser qualquer palavra. E assim como eu digo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus gera fé, impulsiona a fé dentro de mim. Vai gerar fé dentro de mim ouvir a palavra de Deus. Agora, ouvir outras coisas pode gerar o contrário de fé, incredulidade. Você vai se lembrar dos espias. 12 espias voltaram com relatório. 10 espias voltaram com relatório assim: ó, a terra é boa, dona leite e mel, maravilhosa, só que tem um detalhe: não dá para conquistar. Aí o texto vai dizer que eles inflamaram uma multidão. Uma multidão foi inflamada por aquilo que ouve. Muito cuidado com aquilo que você ouve. Muito cuidado com aquilo que você ouve, porque o que você ouve é capaz de gerar fé ou incredulidade dentro de você. As palavras que você ouve, as coisas que você absorve, é capaz de trazer ânimo ou desanimar você. É muito bem provável que o desânimo que está dentro de você é porque você tem absorvido coisas que não era nem para você guardar dentro de você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e muito cuidado. Por quê? Porque nem todo tipo de voz pode encontrar espaço dentro da gente. Nem todo tipo de voz pode encontrar espaço dentro do nosso coração. Muito cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Aleluia. E muito cuidado com aquilo que você fala. Meu Deus do céu. Aleluia. E o texto vai dizer que ele ouviu, e era Jesus de Nazaré. Mas o texto vai dizer que ele ouviu e clamou. Ele ouviu, Diaconisa Gina, mas ele também clamou. Porque ele ouviu que era Jesus de Nazaré, missionária Penha. Aquilo gerou fé dentro dele, pastor André. Só que tem um detalhe: a fé que é gerada dentro do meu coração, ela vai me levar a agir.
Presbítero Kleber, a fé que é gerada no meu coração, ela sempre me levará a agir. E qual foi a ação dele? Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A fé vai te levar a agir. A fé vai te levar a tomar atitudes. Porque como é que a gente vai mostrar que tem fé? Através das obras. Porque a fé sem obras ela é morta. Ele creu e ele clamou. Ele clama por Jesus. Meu Deus do céu. A fé começa no ouvir, mas também a fé nos leva a agir. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Perceba, ele ouve que é Jesus de Nazaré voltando, mas ele clama: Jesus, filho de Davi. Você percebe? O clamor dele é diferente daquilo que diz a multidão sobre Jesus. A multidão diz: é o Jesus de Nazaré. Mas só que Rubens, ele está dizendo: é Jesus, o filho de Davi. Meu Deus do céu. Porque essa expressão que Bartimeu está dizendo sobre Jesus, filho de Davi, ela aponta para o Messias que viria da linhagem de Davi. Ele está enxergando Jesus, em Jesus, o que a multidão não enxerga. Aí tem a pergunta: peraí, pastor, você está dizendo que ele está enxergando um Jesus que a multidão não está enxergando? Eu estou falando sim. Porque estava todo mundo vendo Jesus, só que a percepção dele para Jesus é diferente da multidão. Meu Deus do céu. Como é que você está dizendo que ele está enxergando que ele é cego? Escuta isso aqui. Aleluia. Por quê? Porque ele está enxergando algo que a multidão tinha dificuldade para ver. O Jesus de Nazaré, qualquer um que tenha visão natural consegue ver. Jesus de Nazaré. Certa vez ele abriu o livro da lei e as pessoas disseram para ele: mas não é esse o filho do carpinteiro? Aqui é filho de Maria. Certa vez disseram assim: ó, achamos o Messias, ele vem lá de Nazaré. Aí disseram: pode vir uma coisa boa de Nazaré. Só que o que ele está dizendo é algo muito maior. Isso mostra a percepção que ele tem. Porque para enxergar o Messias não basta ter uma visão natural, tem que enxergar pela fé. Tem que ter fé. Para crer que ele é o Messias, para crer que ele veio, para crer que ele é o Deus enviado, o Filho de Deus, tem que ter fé, tem que ter fé. Porque se não crer, você não tem essa percepção. Para enxergar que é Jesus, missionária, o filho de Davi, tem que ter fé. Meu Deus do céu, escuta isso. Eu estou indo para encerrar. Tem que ter fé. Para enxergar que ele é o Messias, tem que ter fé. Aleluia. Meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença dele aqui. Você consegue perceber porque eu disse que um cego enxergou em Jesus o que a multidão não enxergou? Porque multidões seguiam a Jesus, mas tinha uma multidão que seguia Jesus por causa do milagre. Tinha muita gente no meio da multidão que enxergava o Jesus que fazia milagre, mas não enxergava o Jesus como Filho de Deus. Todo mundo via Jesus, mas poucos enxergavam de fato quem Ele é. Que doideira é essa? Você está falando, você está doido hoje. Você pirou, o que você bebeu, o que você comeu? Eu sei que eu comi um churrasco bem gostoso no almoço. Aleluia. Não estou doido não. Escuta isso aqui, igreja. É por isso que eu disse que ele enxergou o que a multidão tinha dificuldade para ver. Porque nem todo mundo que está vendo está enxergando de fato.
Pastor André, ver, qualquer um vê. Eu posso ver. Tem um andando aqui, tem um andando ali. Eu estou vendo a mocidade. Eu estou vendo. Eu estou vendo aqui Jefferson tocando. Eu posso ver você aqui. Eu estou vendo. Agora, enxergar é diferente. Enxergar é mais profundo. Eu posso ver vocês aqui. Agora, enxergar, eu estou enxergando que a presença de Deus está aqui neste lugar. Eu posso ver que talvez que você tenha uma boa voz, você canta bem. Mas agora, talvez eu não consiga enxergar o potencial que você tem. Você consegue enxergar, é muito mais profundo. Enxergar precisa fé, e ele enxergou o Jesus que a multidão não enxergou. Meu Deus do céu. Uns estavam vendo o filho de José, outros estavam vendo Jesus de Nazaré, mas ele viu Jesus filho de Davi. Agora, e por enxergar o que a multidão não conseguiu enxergar, ele viveu o milagre que ninguém viveu ali. Eu vou repetir isso aqui. E por enxergar em Jesus o que ninguém conseguiu enxergar, aleluia, ele viveu o que ninguém viveu. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você percebe? Missionário Penha, ele enxergou Jesus diferente. E por enxergar Jesus diferente, ele clama diferente. Porque quem enxerga quem Jesus é de fato, ele canta diferente, ele adora diferente, ele prega diferente, aleluia, ele serve diferente. Ele não faz igual a outros fazem de qualquer maneira, não. Por enxergar quem Jesus é de fato, ele clama, ele adora, ele, meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Será que você reconhece de fato quem Jesus é? Ele não é apenas um Jesus histórico, alguém que existiu e morreu, não. Ele é alguém que morreu, mas ressuscitou, e ele voltará para buscar a sua igreja. Ele não é mais apenas um homem, ele é Jesus, o Filho de Deus. Então, quando eu enxergo realmente quem Jesus é, eu não chego aqui na igreja e eu fico de qualquer maneira indiferente ao que está acontecendo no ambiente, não. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Você vai se lembrar da mulher do fluxo de sangue, Jesus sendo apertado, espremido por uma grande multidão. Vem uma mulher, ela vai tocar na orla do manto de Jesus. Aí Jesus para e pergunta: quem me tocou? Aí um dos discípulos vai dizer: mestre, você está no meio de uma multidão que te aperta, no meio de uma multidão que encosta em você, e você vai perguntar: quem me tocou? Aí Jesus vai dizer: não, foi um toque diferente. Foi um toque diferente. Foi um toque de fé, foi um toque diferente. Porque aqueles, quando a fé é gerada dentro de você, você toca diferente, você canta diferente. Você pode nem ter até uma bela voz, mas você canta diferente, você prega diferente. Você pode não dominar a oratória, homilética, exegese, você pode não dominar a hermenêutica, você pode não saber os princípios básicos da teologia, mas quando tem fé dentro de você, você prega diferente, você fala de Jesus diferente, você adora diferente, você pula diferente, você serve diferente, você adora diferente, porque você reconhece quem Ele é. Deixa eu ver quantos têm fé aqui nessa noite. Deixa eu ver quantos têm fé aqui nessa noite. Oh meu Deus, o céu se prepare, porque tem milagre para quem tem fé. Arabaçu e andarabaxê, anai de comanassi andará. Por que a mulher do fluxo de sangue viveu o que ninguém viveu? Outros tocavam, outros apertavam e espremiam, mas o texto dá ênfase, só que ela tocou. Quem tem fé age diferente. Você está preparado para viver o que ninguém viveu? Você está preparado para viver na tua vida o que ninguém viveu? Você está preparado para viver isso na tua vida? Você está preparado realmente para viver? Para colocar a tua fé em ação e ver o extraordinário de Deus acontecendo na tua vida?
Ele ouviu e clamou. Dedé, o versículo 48. Só que o que Dedé, 48. Só que o que vai acontecer? Muitos o repreendiam para que o quê? Para que se calasse. Enquanto ele não está clamando, está quietinho, à beira da estrada, à beira do caminho com a sua capa, não tem nenhum olhar para aquele cego. Agora, bastou ele começar a clamar. Se prepara, porque o teu movimento de fé vai incomodar muita gente. Teu movimento de fé vai incomodar muita gente. Muitos vão mandar ele se calar. O repreendiam para que se calasse. Às vezes é assim. Enquanto não fazemos nada, nenhum vento contrário. Agora, basta começarmos a clamar. Parece que o mundo vira de cabeça para baixo. Já viu quando você toma esse posicionamento assim, ó? Não, eu agora vou ser mais firme com Jesus. Vou voltar às consagrações. Vou voltar à escola bíblica que voltou domingo de manhã. Aí parece, e olha, aí começa a soprar o vento contra você. Quanto mais fiel você é, parece que as coisas pioram mais ainda. É só assim comigo? Eu creio que é assim com você também. Só que o quanto mais mandavam ele se calar, a Bíblia diz que ele clamava ainda mais. Ele parou porque mandaram se calar? Não. Ele fez ao contrário. Agora, ele é cego. Para as vozes contrárias, ele se faz de... Cala a boca, ele. Jesus, Jesus, cala a boca. Jesus, Jesus. Tem hora que você tem que se fazer de surdo para as vozes contrárias. Porque senão você para. É porque é isso que a fé nos faz ser. A fé nos faz ser perseverante. Ele não parou de clamar. Ele clamou mais alto. A voz contrária era mais alta. Ele clamava mais alto ainda. Então, se o vento está muito forte contra você, intensifica o clamor, não para de clamar não. A situação quer te parar, continua clamando, porque só tem milagre para quem persevera. Só vive mudança quem persevera. Não para. Se o teu adversário está te mandando parar, por que você vai fazer a vontade dele? Se o diabo quer te parar, é parado que ele quer que você esteja. Então, se você está parado, se você parou por causa da voz contrária, você está fazendo aquilo que o diabo quer. Só que tem um detalhe, eu creio que eu estou pregando para uma igreja aqui que vai frustrar as expectativas do diabo. Se você entrou aqui pensando em parar, você vai sair daqui pensando o seguinte: eu vou continuar, eu vou continuar. As coisas na minha casa parecem que não estão bem, mas eu vou continuar. A luta, a adversidade aumentou, mas eu vou continuar adorando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu só vou parar é quando Jesus chamar meu nome. Cadê você que não vai parar? Cadê você que não vai parar? Cadê a igreja que não vai parar? Cadê a igreja que não vai parar? Chegou a notícia, não dá para telha. Tá pensando que o pastor parou? Vamos comprar a telha nova. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você não vai parar, você não vai parar. Diga: você não vai parar, você não vai parar, mocidade. Você não vai parar, jovem, você não vai parar. Você não vai
parar, você vai continuar. E o que você vai ver? Jesus chamando o teu nome para você viver o milagre que Ele preparou para você. Quem crê nessa palavra, adore ao Senhor. Eu posso estar chorando, mas eu não vou parar. Eu posso estar desanimado, mas eu não vou parar, eu vou me animar de novo. O vento pode estar contrário, mas eu não vou parar. Caminhando com dificuldade, mas não vou parar. Tem alguém meio doente em casa, mas não vou parar. Eu vou continuar. Ele clamou mais alto, até que Jesus para. Porque ele não parou, quem parou foi Jesus. Espera aí. Eu vou andar, alguém aí de trás clama aí: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, vai. Vamos ver. Alguém grita. Aí Jesus, ó, e fala de novo, fala de novo. Opa. Opa. Manda chamar ele aqui. Manda chamar ele aqui. Dedé, saiu? Eu vou te contar do seu salário, estou brincando, da sua mesada. Oh, meu Deus. Aí, mandaram chamar. Você se lembra o que estavam dizendo? O texto estava dizendo assim, ó: muitos o repreendiam para que se calasse. Agora, o discurso mudou. Eles não estão mais repreendendo. O texto agora vai dizer que aqueles que repreendiam, vai dizer para ele assim, ó: anima-te, levanta-te, Jesus está chamando você. Agora não é cala a boca, agora é anima-te, levanta, porque Jesus está chamando. Você percebe que o discurso que diziam para ele agora mudou? Porque Jesus mandou chamar. Meu Deus, aleluia. Antes, agora o cala-te virou levanta-te. Anima-te. São palavras que mudou. A situação ainda não mudou. Primeiro que mudou foi o discurso da multidão. Quem antes estava mandando calar, agora está animando, ajudando ele a levantar. Você percebe? Escuta isso. Nem toda oposição é para sempre. Tem oposição que é temporária. Tem vento contrário que é temporário, vai passar. O que dizem ao respeito de você, que na verdade não representa aquilo que você está vivendo na sua vida, não representa o teu caráter, a tua reputação, vai passar. Mandaram ele se calar, mas ele não perde tempo com a multidão, ele está clamando a Jesus. Escute isso aqui, alguém precisa ouvir isso nessa noite. Meu Deus do céu. Tem oposição que não é permanente. Tem gente que vai deixar de ser opositor quando ouvir Jesus chamar o teu nome. É por isso que você não pode parar. Porque, escuta isso, grava isso aqui. Quando Jesus chamar o teu nome, quando Jesus mudar a tua história, até aqueles que foram da oposição vão se tornar uma ponte para te aproximar do milagre. Agora, ó, agora é assim, ó. Aleluia. Meu Deus do céu, isso vai chegar na tua vida, querido. Aí é o que ele faz. Se levanta. Ele tem uma capa. Ele pega a capa.
é cego. Ele pega a capa e recebe aí o milagre. A capa é tudo o que ele tem. Estudiosos vão dizer que a capa era aquilo que o identificava como mendigo. Uns vão dizer que a capa era uma autorização para mendigar. Uns vão dizer que a capa era aquilo que o protegia do frio. A capa era tudo que ele tinha. Mas quando Jesus chama, ele pega a capa e lança fora. Porque ele sabe que Jesus está chamando. Então ele sabe que ele vai viver um novo nível. E para esse novo nível que já chegou na vida dele, a capa não serve mais. Ele sabe que tem coisas, escuta isso, no novo tempo que já chegou, não vai chegar não, já chegou. Tem coisas que não servem mais, não cabem mais, não combinam mais com você. Está disposto a jogar o que fora, para entrar nesse novo nível que o Senhor já preparou para você? Ser uma nova criatura, então tem coisas que não combinam mais com você. Joga a capa fora. Olha para quem está do teu lado e diz assim: joga a capa fora, rapaz. Esse linguajar já não combina mais com você. Esse tipo de roupa já não combina mais com você. Esses posicionamentos já não combinam mais com você. Essas coisas que você acessa já não combinam mais com você. Isso que você faz de errado já não combina mais com você. Porque Jesus chamou teu nome, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa eu ver quem vai jogar a capa fora. Deixa eu ver quem vai deixar a capa no meio do caminho. Porque o que Jesus preparou para você é infinitamente maior do que aquilo que você está disposto a lá abrir mão. Aí é o que é mais doido. Porque no versículo 51, Jesus vai perguntar para ele: o quê? Ele é cego. O que queres que eu te faça? Ele é cego. Missionária, mas Jesus está perguntando para o cego: o que você quer que eu faça? Não é algo meio óbvio, é algo meio óbvio, mas Jesus quer que ele fale. Fala. O que você quer que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego, sabedor de todas as coisas, e poderia muito bem já pegar: da onde você está aí, ó, recebe visão. Mas um mandou chamar e perguntou para ele: o que quer que eu te faça? Aí o Espírito Santo falou algo comigo muito forte. O que Jesus perguntou mesmo sabendo da resposta? Jesus quer saber da resposta? Não, porque Jesus já sabe. Agora, escuta isso aqui. Meu Deus. Jesus pergunta, ele responde, e Jesus faz. Ó, Jesus pergunta e ele... O que há aqui quando eu falo e você responde? Há um diálogo. Há um diálogo. Criou-se uma interação. Meu Deus do céu. Jesus não sabe aquilo que eu vou orar muito antes de orar? Mas por que na palavra o Espírito Santo inspirou alguém para dizer: ora sem cessar? Mesmo sabendo cada palavra, antes de eu pensar na palavra, ele já sabe. Porque ele está dizendo para eu falar, para eu orar. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Para quê? Porque antes do milagre, ele quer nos levar ao ambiente do relacionamento primeiro. Oração nos leva ao relacionamento. Oração gera intimidade. Ele não quer só fazer milagre e falar vai embora, não. Pode ter certeza de uma coisa: antes de fazer o milagre, ele vai te levar ao relacionamento. Ele quer te levar ao relacionamento, ao lugar da intimidade. Aleluia. E segundo, Jesus fala, ele responde, e Jesus faz. Meu Deus do céu. É para que ele interagisse.
Porque enquanto está todo mundo desprezando ele, até Jesus fala, com Jesus não. Jesus está mostrando para uma multidão, a minha graça está disponível, até para quem você... vírgula. Só que ele decidiu seguir Jesus. Ele foi para onde? Seguir. Repita comigo, seguir Jesus. Diga com mais convicção, seguir Jesus. Obrigado. Ele poderia ir para qualquer lugar, mas ele decidiu, Cassiane, seguir Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. No grego, o seguir não é como a multidão estava seguindo, não. Seguir dá a entender que ele queria ser também um dos 12. Um dos discípulos. Jesus, onde você for, eu quero ir também. Ele poderia ir para casa, comemorar com a sua família os milagres. Ele poderia ir atrás dos amigos, dizer assim, vamos comemorar. Só que ele fez o que talvez ninguém imaginou. Decidiu seguir Jesus pelo caminho. Porque ele entendeu, viver milagre é maravilhoso. Só que o maior milagre é seguir Jesus pelo caminho. É maravilhoso ver o cego enxergar. Repita comigo, é maravilhoso ver o coxo andar. É maravilhoso ver o morto ressuscitar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Melhor ainda é ver quem estava sentado à beira do caminho decidir seguir a Jesus para o resto da sua vida. Salvação é maior dos milagres. Seguir a Jesus é o maior dos milagres. E eu quero profetizar na tua casa. Eu quero profetizar sobre os seus parentes agora. Sobre aquele que você chamou para vir para a igreja e não está. Espiritualmente ele pode estar à beira do caminho, mas eu quero dizer, assim como esse cego que decidiu seguir a Jesus, esse seu parente também vai seguir a Jesus pelo caminho. E você vai testemunhar esse milagre aqui na igreja. Ele estava à beira do caminho, mas ele agora está no caminho, seguindo aquele que é o caminho. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Aquele que estava à beira do caminho, missionária Penha, ele agora está seguindo o caminho, no caminho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu vou repetir mais baixinho, mais baixinho. Mais baixinho. Aquele que estava à beira do caminho ouviu o chamado daquele que é o caminho e seguiu a Jesus pelo caminho. Por quê? Salvação é maior dos milagres. Salvação é maior dos milagres. Eu posso não ver milagre aqui, mas se vier alguém aqui reconhecer a Jesus como Salvador, meu Deus do céu, é o maior dos milagres. A Bíblia não diz que há uma festa no céu quando eu canto bonito. A Bíblia não diz que há uma festa no céu quando eu prego com eloquência. Mas a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Porque a salvação é o maior dos milagres. E eu quero profetizar. É esse milagre que você vai ver na tua casa. Salvação da tua família, salvação dos teus filhos, salvação dos teus netos, salvação dos teus pais, salvação da tua casa, salvação da tua casa. Esse milagre eu quero profetizar até o final de 2026. O Senhor me manda dizer para alguém aqui nessa noite: vai haver salvação na tua casa. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor.